Famosos apoiam empresário após condenação por racismo contra Thelminha. Uma semana após ser condenado pela justiça a indenizar a médica Thelminha, o empresário Rodrigo Branco se pronunciou sobre o processo. Ele publicou um vídeo e disse que o fim do caso na justiça, que durou 6 anos, marca o fim de um ciclo difícil. Na postagem, Rodrigo afirmou que os comentários de cunho racista que proferiu contra ela foram o maior erro de sua vida. Participei de uma live onde eu fiz comentários extremamente ofensivos, racistas, agressivos e depois da justiça analisar, a justiça me condenou por danos morais. Falei para o meu advogado, não quero recorrer, não quero nada, eu quero cumprir integralmente o que foi determinado. Achei de muita coragem e valia o que fez. Errei muito e estamos aqui para aprender e tentar errar menos. É que essa pauta dói muito e nós brancos nunca vamos entender essa dor. Lívia Andrade, apresentadora do Domingão com Hulk, escreveu que não conhecia Rodrigo na época do comentário, mas que admira ele agora que o conhece. Nunca vamos saber a real dimensão da dor que foi causada porque somente quem a sentiu conhece o peso que ela carrega. A apresentadora Astrid Fontinelli afirmou acreditar que Rodrigo agora está pronto para vir para a luta antirracista. E somos nós, brancos e brancas, que temos que ir à luta por eles. A apresentadora Luciana Gimenez e o ator português Pedro Carvalho comentaram emojis de coração. No mesmo vídeo, Rodrigo afirmou que não iria recorrer da decisão e que já teria feito a transferência da quantia estipulada pela justiça. O aprendizado nunca termina com uma sentença, com pagamento não termina com um vídeo de desculpas. Em 2020, ao comentar a participação de Thelminha no BBB 20, o empresário disse que ela só tinha torcida, porque ela é negra coitada, e que torcer por ela era racismo. Na sequência, Rodrigo citou a jornalista Maju Coutinho, a quem definiu como péssima e horrível, para argumentar que mulheres negras alcançariam espaços de destaque apenas por serem negras. Agora que a gente processou essa notícia, eu preciso abrir um parêntese aqui com vocês, porque esse assunto toca em pontos muito sensíveis e importantes da nossa cultura, especialmente no que diz respeito ao impacto das redes sociais e à responsabilidade que figuras públicas carregam sobre os ombros. Estamos falando do Rodrigo Branco, que para quem não acompanha os bastidores do entretenimento há tanto tempo, é um nome que circula fortemente pelos corredores da fama, especialmente em Orlando, nos Estados Unidos, onde ele se tornou uma espécie de guia e facilitador para celebridades brasileiras que viajam para lá. Rodrigo construiu sua carreira sendo o rosto de um serviço de receptivo de luxo, alguém que circula com facilidade entre apresentadores, cantores e atores, e que por muito tempo foi visto como essa ponte entre o Brasil e o sonho americano dos parques temáticos. Mas a trajetória dele sempre foi marcada por essa proximidade quase promíscua com o mundo dos famosos, o que de certa forma, lhe conferiu uma blindagem que ele só viu ruir lá em 2020. A gente precisa lembrar que aquela situação específica com a Thelma Assis, a Thelminha, vencedora do Big Brother Brasil 20, não foi um evento isolado na vida dele, mas um divisor de águas que mostrou o pior lado da cultura de opinar sobre tudo na internet. Naquele momento, em plena pandemia, quando todo mundo estava trancado em casa consumindo lives, o Rodrigo usou seu espaço para destilar comentários que não eram apenas críticas de reality show, eram ataques estruturais. Quando ele disse que a torcida pela Thelma era fruto de uma coitadice por ela ser negra, ele não estava apenas dando uma opinião sobre um jogo, ele estava tentando deslegitimar a trajetória de uma mulher que, por mérito próprio e resiliência, conquistou um espaço que historicamente é negado a pessoas como ela. E o que torna tudo ainda mais grave foi o envolvimento do nome da Maju Coutinho na mesma conversa, uma profissional impecável que na época, já sofria ataques coordenados e constantes. Para quem olha de fora, pode parecer apenas mais um caso de cancelamento, mas na minha visão, a gente precisa olhar para o que isso representa na história da televisão brasileira e da nossa sociedade. A trajetória do Rodrigo antes de 2020 era de ascensão, de festas, de ser o cara que postava foto com todo mundo, o amigo das estrelas. E de repente, o espelho quebrou. A reação das pessoas próximas a ele, como a Lívia Andrade, a Astrid Fontinelli e a Luciana Gimenez, traz um dilema muito ético e complexo. De um lado, a gente tem o perdão e o reconhecimento de uma mudança de postura. Do outro, a gente tem a dor da vítima, que precisa ser o centro de qualquer debate sobre justiça. Eu particularmente acho que a gente vive um momento em que as pessoas exigem uma punição imediata, mas também ficam perdidas sobre como processar a redenção. É possível alguém mudar? É possível aprender? Eu acredito que sim, mas esse aprendizado não pode ser performático, ele precisa ser profundo e contínuo.
O que me chama a atenção nesse desdobramento agora, 6 anos depois, é o fato de o Rodrigo ter optado por não recorrer. Isso é um movimento raro. Geralmente, quando o ego e o bolso estão em jogo, as pessoas arrastam processos por décadas. Ao decidir pagar e encerrar o capítulo, ele também está tentando encerrar a sua própria narrativa de vilão dessa história. Mas vejo com muita cautela essa onda de apoio de figuras públicas. Quando a Lívia Andrade ou a Astrid Fontinelli se manifestam, elas estão, de alguma forma, validando esse novo Rodrigo. E isso é uma responsabilidade gigantesca. A luta antirracista não é sobre perdoar quem errou, é sobre mudar o sistema que permitiu que esse erro acontecesse. E quando o Rodrigo diz que nós brancos nunca vamos entender essa dor, ele finalmente verbaliza o óbvio, algo que ele deveria ter compreendido muito antes de ter proferido aquelas ofensas. Na minha visão, o cenário da televisão brasileira e das redes sociais mudou muito de 2020 para cá. O que antes era visto como opinião forte, ou jeito sem filtro, hoje é reconhecido como o que realmente é, crime. A justiça brasileira deu uma resposta necessária, e a decisão de não recorrer demonstra, pelo menos em teoria, um nível de consciência que não existia no Rodrigo Branco de 4 ou 5 anos atrás. No entanto, é fundamental que a gente não transforme isso em uma história de herói. O Rodrigo não é o herói da própria redenção. A Thelminha é a heroína da própria história, por ter tido a coragem de levar isso até as últimas consequências e não se calar diante de um ataque que tentou diminuir a sua existência. O que esse caso nos mostra, e é aqui que eu quero deixar a minha reflexão final para vocês, é que o poder da voz pública traz consequências que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para lidar. O Rodrigo vivia numa bolha de privilégios onde ele achava que podia falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa sem sofrer um arranhão. O processo foi o choque de realidade que o tirou dessa bolha. Ver ele agora, anos depois, reconhecendo o erro e pagando o que a lei determinou, é um sinal de que a balança da justiça, ainda que lentamente, consegue equilibrar o peso das palavras proferidas. Mas eu pergunto a vocês, será que esse movimento de apoio que vemos hoje por parte de outras celebridades ajuda o debate ou apenas tenta limpar a imagem de alguém que, por muito tempo, foi o rosto de um comportamento tóxico? É um terreno pantanoso. A televisão brasileira é um ambiente de muitas amizades e protecionismos, e muitas vezes a gente vê o meio se unindo para proteger um dos seus, mesmo quando ele erra feio. Espero, sinceramente, que a postura do Rodrigo seja genuína, não apenas pelo bolso, mas pela consciência do impacto que ele causou na vida da Thelma e na imagem de tantas outras mulheres negras que são atacadas diariamente pelo simples fato de ocuparem espaços de destaque. Esse episódio não pode ser apenas uma nota de rodapé na história de um empresário. Ele tem que ser um lembrete constante de que o respeito é inegociável. A trajetória do Rodrigo, que começou com luzes de Hollywood e terminou com uma condenação por racismo, é o retrato perfeito de que a fama não dá a ninguém o direito de ser desumano. E no fim das contas, o que fica para nós, público, é a lição de que não existe espaço para esse tipo de conduta, e que a justiça, quando feita, coloca cada um no seu devido lugar, lembrando que a dor de quem sofre o preconceito é muito maior do que qualquer vídeo de desculpas que possa ser gravado anos depois. É um caso encerrado judicialmente, mas que fica como uma ferida aberta na memória de quem acompanhou todo esse processo de transformação, ou pelo menos, de tentativa de mudança de um personagem que por muito tempo esteve acostumado a estar apenas do lado de cima da corda. Ó, você chegou até aqui, hein? Comenta seu nome aí embaixo. Você é o José, você é a Maria, você é da onde? Da Bahia, de Brasília, você tá fora do país? Poxa, eu amo fazer notícias, mas o mais legal disso é ver a repercussão das notícias. Se não tiver engajamento, a notícia não cresce. Eu sei que canais grandes crescem, eles já estão grandes, competir com eles é difícil. Então, poxa, toda hora eu tô lá correndo atrás de notícia. Ó, apareceu essa notícia. Então, se você chegou aqui é porque você achou essa notícia, porque eu postei. Não é uma coisa simples, eu tive que procurar, eu tive que, essa notícia dá certo, tal. E o canal é pequeno, então tá crescendo. Posso contar com sua inscrição? Se você comentar, por exemplo, alguma coisa aí agora, seu nome, sua idade, o lugar onde você mora, ou sobre a notícia, eu vou responder.